Oi, gente! Eu sou a Carol Costa. E eu sou a Adria Souza e a gente vai gravar sobre um cara aí, sobre um cara chamado Jesus, que veio e fez a diferença aqui. E a gente vai falar sobre quem ele realmente é. Eu gostaria de saber se você realmente sabe quem ele é, se você realmente ouviu falar dele, mas de uma forma verdadeira, verídica. Não ouvi falar dele como uma religião, mas sim como uma pessoa que veio trazer transformação. Para começar a falar, eu me inspirei muito para falar dele através desse livro aqui que eu tô lendo, Hackeado, tá? Do Luca Martini, eu recomendo. É muito, muito bom e ensina de uma forma bem tranquila, assim, fácil de entender. Não tem muita linguagem difícil, não. É bem tranquilo mesmo, parece mais uma conversa. E aí, nesse livro ele fala bastante sobre quem é Jesus, sobre o Evangelho, sobre o verdadeiro Evangelho. E ele deixa bem claro que Jesus não é uma religião e sim uma pessoa. E que nós somos a igreja por sermos de Cristo. Aí a gente é a igreja, entendeu? E dos versículos que ele cita aqui, que eu vou usar como exemplo também, na verdade tem vários, né? Vários versículos na Bíblia que falam a respeito de Jesus, sobre quem ele é. Mas este aqui fala dele quando ele ainda estava na barriga de Maria. E aqui é em Lucas 1:23. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ou seja, a identidade dele, quem ele é filho de Deus. Ele é filho do Altíssimo. Filho do rei dos deuses, olha. Do rei dos reis, Deus dos deuses e criador de toda a terra, do céu e da terra. E ele é incrível porque ele é diferente das outras pessoas. Todo mundo acha, na verdade, muitas pessoas acham que ele é apenas uma figura histórica que veio e faz parte da história, mas ele é muito mais além disso. É bem mais além disso. Ele não é só um espírito bom, uma pessoa boazinha que veio e viveu nessa terra como um ser humano qualquer. Apesar de ele ter vindo em carne e osso, né? Pele e osso, tá certo? Em carne e osso. Ele veio para salvar, gente. Ele veio para nos salvar, para salvar a mim e a você. Não importa quem. Ele veio simplesmente salvar a humanidade. Salvar a humanidade de quê? De que ele veio salvar a humanidade? De nós mesmos, né? Do nosso próprio pecado, da nossa própria condenação. Porque o que nos levou ao julgamento foi justamente o pecado. Porque Eva lá pecou lá atrás e todos nós estamos com essa natureza pecaminosa. Não poderia existir redenção para nós se não fosse através de Jesus. Precisava que um cordeiro imaculado se entregasse, morresse de vontade própria para nos salvar. E Jesus é esse cordeiro imaculado que não tem defeitos, não tem falhas. Apesar de ele ter sido um humano que veio à Terra, passou por tentações, a gente vê isso claramente quando ele foi para o deserto. O diabo pessoalmente tentou ele e ele conseguiu resistir às tentações. Ele olhou para Deus e viu quem ele era, a identidade dele era tão firmada, mesmo ele sendo homem, mesmo ele sendo pessoa como a gente, a identidade dele em Deus era tão firmada que ele conseguia fugir das tentações, viver uma vida 100% correta. A Bíblia deixa bem claro que em tudo que ele fez aqui nessa terra, em nada ele pecou. E várias vezes a Bíblia nos fala sobre isso, né? Que ele fez assim, ele falou assim, mas em nada ele pecou. Então, aos seus 33 anos, Jesus ele foi crucificado. Foi 3 anos e meio de ministério que ele viveu, porque começou aos 30 anos. E nesses 3 anos de ministério, ele viveu muita coisa. É quando a gente olha para Jesus e a gente olha para nós, a gente vê uma diferença tão grande, né? Porque Jesus, ele era perfeito. E ele viveu o tempo dele de ministério de forma muito tensa, muito, sabe, propícia ao erro. Mas Jesus não errou, Jesus não falhou. Pode continuar. Mas ao mesmo tempo que ela falou assim, que a gente é uma diferença, né, entre nós e Jesus, mas ao mesmo tempo há uma semelhança porque ele veio na Terra e ele viveu como se
como nós vivemos na Terra, ele também Sim. passou por tentações, passou por vários problemas, várias perseguições, ele sofreu muito aqui na Terra. E a gente sofre também. Então essa é uma semelhança com ele, é de sofrer também pelo fato de ele se parecer conosco, porque ele também tem sentimentos, ele também sente as coisas. Assim como nós temos as nossas emoções, ele também tem. A gente vê isso bem claro na questão das emoções, quando ele foi até o sepulcro, onde Lázaro estava, né? Que ele foi morto. O Lázaro morreu e ele não foi antes, mas ele foi depois que Lázaro tinha morrido. E nesse episódio da Bíblia, a gente percebe que Jesus ele sofreu porque ele chorou ali. Não por não saber que ele iria ressuscitar Lázaro, mas por ver quem ele amava sofrendo, que no caso era Marta e Maria, né? Ele viu o desespero delas e aquilo comoveu o coração de Deus. De Jesus, que não deixa de ser Deus. Comoveu o coração de Jesus e aquilo fez ele chorar. A Bíblia fala, é um versículo só, fala, Jesus chorou. E a gente vê a humanidade dele ali, os sentimentos dele ali. E também a gente consegue ver. Também a gente consegue ver quando ele soa sangue no Getsemane. Quando ele tá ali e fala, Deus, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia que ele ia sofrer, ele sabia que o momento que viria seria um momento de profunda dor. Mas ele prevê a identidade dele firmada em Deus e o fato dele ser homem. Ele fala, se for possível, passa de mim esse cálice. Isso é muito comum de nós, né? A gente não nem pergunta pra Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. A gente joga o cálice pro próximo. É verdade. E Jesus, mas a gente vê a diferença dele aí. Ele falou, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, sobretudo, seja feita a tua vontade. E foi o que ele fez. Ele fez a vontade do Pai. Ele deixou acima do medo dele. Eu acho que tinha, assim, um certo medo. Porque ele ia sentir na pele tudo aquilo. Ele ia sentir na pele dores, ele ia sentir tudo. Ele levou sobre si as nossas dores. Imagina o peso espiritual que não teve sobre Jesus. Fora o peso carnal, que deve ter sido uma dor. Eu vi um relato um tempo desse sobre o que Jesus passou. Então, as dores que Jesus sentiu no trajeto até a cruz e na cruz foram dores que não são de se imaginar, porque são dores muito grandes. Mas também a gente consegue perceber que no âmbito espiritual ele levou sobre si o peso dos nossos pecados. E deve ser um peso muito grande. Porque imagina o quanto você peca, o quanto você já pecou a sua vida toda, o quanto eu, a Ari, toda a humanidade já pecaram. Isso tudo jogado em cima de Jesus, daqueles que nasceram, já morreram, daqueles que ainda vão vir. E tudo isso foi jogado sobre Jesus. Agora imagina só, sobre uma pessoa. Gente, eu no lugar dele, eu com certeza não ia aceitar isso, eu não ia. Porque olha só, eu ia pensar, primeiro, as pessoas são muito ingratas, os seres humanos são muito ingratos. Segundo, eles vão errar de novo, eles vão errar sempre, nem todo mundo vai valorizar, as pessoas bateram em Jesus, eles chicotearam Jesus, cuspiram em Jesus, maltrataram ele, humilharam. Foi uma dor insuportável. E o mais legal que eu digo entre aspas, né? Porque não é legal, é que Jesus ali naquela cruz sofreu tudo aquilo. E a gente vê a humanidade de Jesus ali, porque ele foi machucado, ele estava cheio de sangue, ele estava na mais profunda dor. E antes de morrer, um dos evangelhos fala que ele falou para ele nos perdoar, perdoa-nos. As pessoas que estavam ali crucificando, as pessoas que escolheram que ele seria crucificado, que gritaram para soltar Barrabás, né? Para poder prender ele. E Jesus não tinha nem pecado, quanto mais crimes em suas costas. Não tinha por que crucificar Jesus, sabe? E aí ele fala, Senhor, perdoa eles. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso é incrível, Só um Deus. Só um Deus tão... Ele é perfeito, ele é cheio de amor e de misericórdia que não dá pra explicar nem dá pra entender. A gente não consegue entender o quanto que ele nos ama, né? Porque, caramba, eu não faria isso, com certeza eu não faria, pensando assim. Ele é incrível porque eu não morreria por mim mesma. Não morreria. Porque eu sabia que eu ia errar. Eu no lugar dele não ia fazer.
Porque olha só como a gente é. A gente erra tanto, a gente falha tanto, a gente sempre prefere muito o nosso próprio umbigo e esquece do que realmente importa. A gente é muito. Os seres humanos são muito egoístas. Muito egoístas. Então, ele é incrível porque, apesar de tudo, mesmo ele sabendo de tudo que ia acontecer, de tudo que ia vir, ele permaneceu firme no propósito dele de vir para a Terra. Ele permaneceu firme no propósito dele de vir para a Terra e nos salvar de tudo, nos salvar dos pecados, nos salvar das doenças, nos salvar de todas as dores, nos salvar de tudo. A Bíblia deixa bem claro, né? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Isso. E como a gente experimentaria de tal paz? Lá no livro de João fala que só temos paz em Deus porque não existe paz nesse mundo. Só a verdadeira paz só nele podemos ter. Então a gente entende aí que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.